João de Deus presta depoimento no Ministério Público de Goiás. Mutirão para julgar processos de violência doméstica. Conselho Nacional de Justiça divulga datas para mutirão de julgamentos em 2019 de casos de violência contra a mulher. STJ mantém prisão preventiva do prefeito de Mauá. Átila Jacomussi foi preso em maio deste ano no âmbito da Operação Trato Feito da Polícia Federal, que apura a prática de desvio de verbas públicas em contratos firmados com o município. Quarta-feira movimentada no comércio. Passado o Natal, consumidores de todo o país voltam às lojas, dessa vez para a troca de presentes. Direito do trabalhador. Como ficou o recebimento de férias após a reforma trabalhista? A CLT determina que até 2 dias antes do início das férias, o empregador deve adiantar a remuneração de férias. Olá, boa tarde. Suspeito de abuso sexual, o médium João de Deus presta depoimento no Ministério Público de Goiás, em Goiânia. Ele precisa ser ouvido para a conclusão da primeira denúncia que deverá ser encaminhada ao Poder Judiciário. Nós vamos conversar ao vivo sobre este depoimento com o repórter Gabriel Seafrei, que nos dá as informações agora. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Cadu. Boa tarde a todos. A denúncia contra João de Deus tem que ser entregue até o próximo domingo ao Poder Judiciário. Esta é uma das últimas fases desse processo em que o investigado tem que ser ouvido, o que acontece nesta quarta-feira na sede do Ministério Público em Goiânia. João de Deus deixou o presídio em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana, no início da manhã. Nesta denúncia, o médium é suspeito de cometer abuso sexual no dia 24 de setembro deste ano. Na mesma denúncia também devem ser incluídos os casos relatados por outras 3 vítimas à Polícia Civil. Tanto o MP quanto a polícia montaram uma força-tarefa para investigar todas as denúncias, que já são mais de 600 aqui no Brasil e também no exterior. O médium foi preso no dia 16 de dezembro. Os policiais também encontraram mais de R$1,5 milhão de reais, além de 5 armas que estavam em propriedades do médium. A mulher dele também deve ser ouvida pela Polícia Civil na Delegacia Estadual de Investigação Criminal. João de Deus sempre negou todas as acusações. Cadu, é com você. Obrigado, Gabriel. O ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, negou liminar em habeas corpus ao atual prefeito de Mauá, em São Paulo, Átila Jacomussi, e manteve prisão preventiva decretada pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Átila Jacomussi foi preso em maio deste ano no âmbito da Operação Trato Feito da Polícia Federal, que apura a prática de desvio de verbas públicas em contratos firmados com o município. A defesa impetrou habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, obtendo o liminar que possibilitou ao TRF-3 a fixação de medidas cautelares. Foram determinadas, dentre outras medidas, pagamento de fiança, proibição de sair do país e afastamento das funções de prefeito. Esta última medida foi revogada por outra liminar do STF, o que possibilitou a Jacomussi retornar ao cargo em 11 de setembro de 2018. Em novembro deste ano, no entanto, o TRF-3 decretou nova prisão preventiva contra o prefeito por suposto descumprimento das medidas cautelares. No habeas corpus dirigido ao STJ, Jacomussi alega preliminarmente a incompetência da Justiça Federal para o processamento e julgamento da ação, afirmando não haver prova de que os valores supostamente desviados teriam origem federal. Sustenta ainda que o novo pedido de prisão preventiva não se justifica, uma vez que seus fundamentos são idênticos aos que foram rechaçados pelo STF. O prefeito também nega ter havido descumprimento das medidas cautelares. Ao negar o pedido de liminar, o ministro Rogério Schietti afastou a alegada incompetência da Justiça Federal, pois documentos juntados ao processo demonstram que há ao menos um contrato envolvendo verba federal. Ainda segundo o ministro, a eventual reclamação quanto a descumprimento de decisão da Corte Suprema deve ser endereçada àquele tribunal. O mérito do habeas corpus será analisado pela 6ª turma do STJ. Está sendo velado em Brasília o corpo do advogado e ex-deputado federal Luiz Carlos Sigmaringa Seixas. Ele morreu nesta terça-feira, aos 74 anos, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, depois de passar por um transplante de medula. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, emitiu uma nota oficial de pesar pelo falecimento do advogado.
O ministro lamentou a morte de Sigmaringa Seixas. Afirmou que o falecimento do advogado representa uma grande perda para o direito, para a advocacia e para o Brasil. Destacou ainda a luta do ex-deputado pelos direitos humanos, pela democracia e pela liberdade do país. E definiu Sigmaringa como um homem discreto e de bem. E depois do intervalo, não gostou do presente de Natal? Confira a movimentação de troca no comércio. É já já. Nota fiscal na mão, você tem até 30 dias para trocar. É o que garante o Código de Defesa do Consumidor. O Conselho Nacional de Justiça divulgou as datas das 3 edições da Semana Justiça pela Paz em Casa, em 2019. É um mutirão de julgamentos de processos de violência doméstica. Quem traz informações sobre estas datas para a gente é a repórter Viviane Novaes, com quem conversamos agora ao vivo. Boa tarde, Viviane. Boa tarde, Cadu, e boa tarde a todos nesta quarta-feira. Olha, a Semana Justiça pela Paz em Casa é um esforço concentrado de tribunais de todo o país para julgar casos de violência contra a mulher. Hoje, mais de 1 milhão de processos tramitam na Justiça e desse total, 10 mil são de feminicídio. Em 2019, os tribunais vão fazer o mutirão em 3 períodos, são eles: 11 a 15 de março, 19 a 23 de agosto e de 25 a 29 de novembro. Olha, esse trabalho é organizado aí pelas coordenadorias estaduais da mulher em situação de violência que existem nos tribunais do país. Cadu. Obrigado, Viviane. Em manifestação enviada ao STF, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, reiterou a inconstitucionalidade de norma baiana que impõe prazo final para a regularização fundiária de comunidades tradicionais no Estado. O dispositivo da referida lei estabelece 31 de dezembro de 2018 como data limite para a regularização dos territórios ocupados pelas comunidades de fundo e fecho de pasto. Para a PGR, a regra fere princípios constitucionais da dignidade humana e do pluralismo político, além de contrariar o direito à proteção e à promoção da diversidade cultural. O Natal passou e agora os consumidores começam a trocar os presentes. Nossa equipe acompanhou o movimento em um shopping de Brasília. Teve gente que acordou cedo para evitar filas. Sacolas nas mãos, hora de voltar ao shopping, desta vez para trocar os presentes. A noiva do Gabriel ganhou uma camisa e um par de sapatos que não serviram. Então ele veio trocar. Eu acho que quando a gente vem o mais cedo possível, a gente vai achar a numeração que a gente quer, né? E o modelo também tem mais opções. A dona Maria de Lourdes estava lá pelo mesmo motivo. A troca também foi de roupas e calçados, presentes da filha e da neta. Cheguei cedo para evitar tumulto, né? E o que deu errado é que foi um número maior. Neste shopping, a expectativa ainda é de bastante movimento. Tanto que as lojas abriram mais cedo nesta quarta-feira. O vendedor da loja de calçados explica que o procedimento para a troca é simples. Com o prazo de 30 dias, basta ao consumidor trazer a nota fiscal. E a troca para o vendedor é mais uma oportunidade de venda. A oportunidade da gente poder trocar e vender mais também. Através da troca, você faz outra venda. O número de pessoas que virão aos shoppings para a troca de presentes de Natal deve ser alto, já que, segundo as previsões da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito, mais de 110 milhões de brasileiros foram às compras. Pouco mais de 53 bilhões de reais injetados na economia do país. E para falar mais sobre este assunto, recebemos aqui nos estúdios da TV Justiça o professor e advogado especialista em Direito do Consumidor, Dr. Diego Campos. Boa tarde, professor. Antes de mais nada, muito obrigado pela sua presença aqui nesta semana que existe uma intensa troca de presentes. Boa tarde, eu agradeço o convite. Professor, quando a troca é obrigatória, quanto tempo, começando pelo comércio normal, a pessoa que teve algum problema com aquele presente, ela tem para fazer essa troca? A troca é obrigatória sempre que o produto adquirido apresentar um defeito. Existe um prazo diferenciado para produtos duráveis e não duráveis. Os produtos duráveis são eletrodomésticos, roupas. Os não duráveis são, por exemplo, alimentos. Então, para produtos duráveis que apresentem um defeito,
o prazo é de 90 dias. Para os produtos não duráveis, o prazo é de 30 dias. Agora, e quando existe o chamado defeito oculto? O defeito oculto é aquele que não é visível no momento da compra. Então, muitas vezes, o consumidor adquire um produto e, a partir da utilização, se for, por exemplo, uma geladeira, quando ele começa a usar aquilo, depois de uma semana, por exemplo, apresenta um defeito. O prazo é o mesmo. Sendo um produto durável, o prazo é 90 dias. Mas, nos casos de defeitos ocultos, esse prazo só vai começar a fluir a partir do momento em que o defeito se manifestar. A nota fiscal, ela é obrigatória na tentativa de obter o produto ou existe a possibilidade de negociação? Não, a nota fiscal é uma obrigação do fornecedor, do vendedor, emiti-la e entregar ao consumidor. Agora, quando a gente trata de casos de troca em decorrência de datas festivas, como é a hipótese aqui de Natal, muitas vezes, por uma questão de cortesia, não se costuma a entregar a nota fiscal junto com o presente. Pacote, né? Exatamente, justamente porque existe uma cultura de não mostrar o preço do presente, né? É bom que se diga que a troca ela não é obrigatória para hipóteses de, por exemplo, falha no tamanho ou a pessoa não agradar com a cor ou modelo, né? A troca obrigatória é para casos de defeitos, mas existe uma prática no comércio adotada pela maioria dos vendedores de permitir a troca em determinadas condições. Então, por um erro de tamanho ou mesmo por um gosto do presenteado, então é possível trocar. Nesses casos, o costume é que se insira dentro do pacote uma espécie de vale de troca que indica ali a data de compra e outros dados necessários. Agora, uma situação muito comum, particularmente nessas datas festivas, são os descontos promocionais que são oferecidos. Como é que fica também essa questão? Olha, como eu disse, não existe uma obrigatoriedade para troca de produtos sem defeito, né? O que a gente tem percebido é que a maioria dos comerciantes, ela franqueia a troca do produto do presenteado e, na hipótese de ter sido adquirido por promoção, existe uma equivalência de valores, né? Então, a regra é aquela que ficou combinada entre as partes no momento da compra. Então, essa regra vai se projetar. O que é importante fixar é que essas regras sejam claras e estejam bem estabelecidas para depois não haver nenhum problema. Agora, aí é um detalhe interessante, que às vezes algumas lojas elas colocam, não trocamos produtos em promoção, flexibilizado mais ou menos nesse período, mas e se o produto em promoção, ele tiver defeito, caindo naquela situação da obrigatoriedade? Aí, nessa hipótese, é obrigatória a troca. A velha questão também que vem crescendo nos últimos anos, doutor, que são as compras feitas pela internet. Há uma variação em relação a esses prazos? A compra pela internet é uma realidade nos nossos dias. Então, a gente viu na reportagem ali pessoas buscando evitar filas, né? E esse é um fato que motiva cada vez mais compras pela internet. Existe um regramento diferenciado para compras feitas pela internet ou por telefone. Não só nas hipóteses de defeito do produto, mas em qualquer hipótese é assegurado ao consumidor o direito ao arrependimento. Então, o consumidor que recebeu um produto, abriu, muito embora não apresente defeito nenhum, ele não gostou, porque ali vai ser a primeira vez que ele terá a ocasião de consultar, de manusear o produto, então a ele é assegurado o direito de arrependimento, ele pode devolver aquilo independentemente de custo ou de defeito em 7 dias. Havendo defeito, então, e superado esses 7 dias, então segue aquela regra que a gente já disse aqui, prazo de 90 dias para não duráveis e 30 dias para duráveis. A internet ela gera uma situação curiosa hoje em dia, que é uma cadeia diferenciada entre a compra e a entrega do produto, envolvendo inclusive empresas de correios para a entrega de um produto, ou diretamente, ou às vezes eu comprei o produto e mando para alguém. Como fica essa questão quando há um desvio, o produto não chega, o presente não chegou? É um problema, né? E a gente tem 2 hipóteses bem diferenciadas. Aquela em que a compra foi feita prevendo a entrega, então isso insere na cadeia de fornecimento do produto também o distribuidor, também o vendedor, além, naturalmente, da transportadora. E outra hipótese é aquela em que a pessoa compra um produto numa loja e, por sua conta, posta isso via Correios ou outra empresa de transportadora. No primeiro caso, então, a cadeia completa responde pelo dano. Tanto o vendedor como o fabricante, todo mundo responde por aquele dano, eventual dano que ocorrer do atraso, né?
E na hipótese da pessoa que adquire o produto numa loja e ela mesma providencia a postagem, então ali somente a transportadora, seja os Correios, seja outra empresa dessa natureza, quem vai responder por isso. Só isso já dá uma reportagem, doutor, mas já passa. Obrigado pelas suas informações já hoje, infelizmente o nosso tempo está esgotado, mas já são informações preciosas justamente para quem está nessa fase. Muito obrigado pela participação. E depois de uma liminar da Justiça ter proibido o carnaval de rua em 2019, o bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, devido aos excessos verificados em edições anteriores, um acordo vai garantir a realização da festa. Após uma audiência de conciliação na segunda vara da Fazenda Pública entre a Prefeitura e o Ministério Público, ficou definido que o carnaval no bairro Boêmio irá ocorrer nos dias 2 e 5 de março de 2019, com a limitação do desfile de 2 blocos por data e encerramento às 9 horas da noite. Conforme o termo de audiência, o município adotará todas as providências técnicas para fiscalizar que as obrigações estipuladas no caderno de encargos, que passa a fazer parte do acordo, elaborado para que as apresentações dos blocos atendam a condições de segurança, higiene e urbanidade, sejam cumpridas. Encerrados os desfiles, as ruas deverão ser varridas e lavadas. E você viu, portanto, nessa reportagem a garantia da realização da festa. E a seguir, com a reforma trabalhista, como parcelar e quando receber cada período. As férias podem ser parceladas em até 3 vezes, desde que haja acordo entre patrão e empregado. A reforma trabalhista promoveu algumas alterações na forma de concessão das férias aos trabalhadores. Veja o que mudou e como receber o benefício caso decida dividir o período de descanso. Fim de ano, aeroporto movimentado. E a mala não é de trabalho, não. É de merecidas férias. Todo ano a gente vai, tem família no Rio, né? O técnico em informática Adão Oliveira não vê a hora de reencontrar os pais no Maranhão. Para isso, tirou 20 dias de férias. A gente vai aproveitar o máximo, né? Poucos dias, mas a gente vai aproveitar o máximo. E assim, por saber que está todo mundo bem, acredito que vai ser muito bom. As férias podem ser tiradas de uma só vez ou de 2 vezes. E a reforma trabalhista, que entrou em vigor há pouco mais de um ano, acrescentou uma nova forma. As férias podem ser parceladas em até 3 vezes, desde que haja acordo entre patrão e empregado. Um dos períodos não pode ser menor do que 14 dias e os outros têm que ter pelo menos 5 dias. Esse fracionamento deve ser autorizado pelo trabalhador. A remuneração é paga antes de cada período de férias e tem prazo para o acerto de contas da empresa com o empregado. A CLT determina que até 2 dias antes do início das férias, o empregador deve adiantar a remuneração de férias acrescida de 1/3, que é o terço constitucional. Então, portanto, antes de tirar as férias, até 2 dias antes, ele tem que receber a sua remuneração de férias. Os atores Miguel Falabella e Cláudia Raia terão de pagar mais de R$500 mil de indenização à família do dramaturgo Mauro Razzi por turnê na Europa sem autorização. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. No recurso especial julgado pelo ministro Moura Ribeiro, os atores Miguel Falabella e Cláudia Raia, junto com outros recorrentes, questionavam decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O TJ do Estado manteve condenação ao pagamento solidário de indenização por danos materiais, fixada em quase R$525 mil pela execução de obra teatral sem autorização dos titulares ou pagamento devido dos direitos autorais. Os familiares do dramaturgo Mauro Razzi já haviam autorizado uma turnê da peça intitulada Batalha de Arroz no Ringue para 2, em 2004. Mas em 2005, os atores fizeram uma segunda temporada em Portugal, sem o consentimento da família, e pagaram R$27 mil pelos direitos autorais. O TJ do Rio considerou o valor baixo, além de ter sido estipulado de forma unilateral, e entendeu que o repasse do percentual da bilheteria poderia ter chegado a €1.200.000, o equivalente a mais de R$5 milhões. No STJ, os recorrentes alegaram violação do devido processo legal e da ampla defesa e pediram o reconhecimento de nulidade da perícia contábil. O ministro Moura Ribeiro rebateu ponto a ponto os argumentos levantados pelos recorrentes, advertindo-os sobre a possibilidade de multa em um futuro recurso a essa decisão.
Vamos falar agora de economia solidária. Este é um conceito em que várias pessoas estão inseridas e muitas vezes nem sabem. Nesta forma de economia, todos trabalham por uma mesma causa, uma sociedade mais humana, solidária e com o menor impacto possível aos recursos naturais. Na busca constante por uma vida melhor em um planeta equilibrado, tem gente mudando o jeito de comprar, vender, produzir, de trabalhar. É possível viver em harmonia entre as pessoas e os outros seres vivos do ambiente sem ganância. Economia solidária. Talvez você faça parte da economia solidária e nem sabe. Ela seria uma organização de pessoas que promovem a autogestão em relação a determinado mercado, que praticam um capitalismo não competitivo, mas colaborativo, e que favorece uma sustentabilidade. Ele reforça identidades culturais do país, especialmente quando se refere ao consumo e à produção de alimentos. Estamos falando de um conjunto de atividades econômicas de produção, distribuição, consumo, poupança e crédito. A regra do movimento é trabalhar de maneira mais justa. Não existe patrão nem empregado. Todos lutam pela mesma causa. Sociedade mais humana, solidária, com o menor impacto possível aos recursos naturais. A economia solidária tem várias frentes. A agricultura sustentável é um exemplo. Os produtores rurais trabalham em conjunto, em busca do melhor para o grupo. Quem planta e colhe é também o dono do negócio. A estimativa do Ministério do Trabalho é de que mais de 1 milhão de brasileiros estão envolvidos nesse sistema produtivo diferenciado. Os dados mais recentes são de 2013. Há 10 anos, Flávio fez um curso sobre o sistema agroflorestal. Assim que chegou à propriedade, colocou em prática o que aprendeu: plantar de tudo sem usar nenhum produto químico e vender alimento de qualidade, fresco e saudável. Nesse sistema, Flávio tem colheita todos os dias. Afinal, cada planta tem um ciclo diferente. Eu acordo logo 6 horas da manhã, 6 horas da manhã eu já estou de pé, faço o café da manhã, dou comida para os cachorros, para as galinhas, e aí depois eu vou fazer manejo, né? Eu vou plantar, eu vou fazer canteiro. Para o negócio ser produtivo, depende exclusivamente do esforço do Flávio. Pergunto a ele qual a estratégia para proteger 10 mil metros quadrados de plantio sem usar nada de química. Essa área equivale a um campo de futebol. Eu faço extrato também de arruda, de carqueja, com alho, com pimenta e bato nas plantas também. Nos últimos meses, o Flávio passou a se dedicar um pouco mais na produção das plantas alimentícias não convencionais, as punks. São folhas, frutos, raízes, verduras que deveriam fazer parte do nosso cardápio, mas poucas pessoas conhecem. Quer ver só um exemplo? Essa daqui é a moringa, uma planta africana cheia de vitaminas e ferro, com um aroma característico, e ela pode ser comida assim, pura, na salada, misturada, refogada, desidratada, de qualquer jeito. São hortaliças tradicionais, que é brasileira, que é herança dos índios e dos negros e que foi saindo depois da década de 60. Com a Revolução Verde, ela saiu do prato brasileiro. Mas a vinagreira, a taioba, a araruta, o camapu, o carás, né, o muricato, os nossos avós tudo conheciam. Essas aí tinham no quintais. De repente ela saiu do prato do brasileiro. E aí agora a gente estamos trazendo de volta. Ainda falando sobre as plantas alimentícias não convencionais, o carro-chefe hoje aqui na propriedade é essa planta aqui, a Orapronobis. Ela tem se tornado cada vez mais conhecida pelo valor nutricional. Especialistas afirmam que 100 gramas dessa planta tem quase 50% a mais de proteína do que uma carne bovina, por exemplo. Tudo que produz, Flávio vende. Ele também compra de propriedades vizinhas o pequi. Faço o pequi desidratado, a conserva de pequi, a farinha de pequi. Isso aí me dá uma renda extra também. Flávio faz parte da CSA, a comunidade que sustenta a agricultura. Ele deixa de vender seus produtos para redes de supermercado, por exemplo. Das mãos dele, os alimentos chegam aos clientes, também chamados de coagricultores. A rede é ágil.
E amanhã você confere como a economia solidária é capaz de abrir espaço para artesãos. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma excelente tarde para você e até amanhã. Thank you.